Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o CDS-PP trouxe a esta Casa este debate para se discutir a situação social e económica da nossa região. O CDS, por fazê-lo, foi acusado pelo Sr. Vice-Presidente do Governo de deitar os Açores para baixo. O CDS-PP, ontem, no âmbito do debate sobre a saúde, por trazer os problemas da saúde da nossa região e, em concreto, da Ilha de São Jorge a esta Casa, foi apelidado pela bancada do Partido Socialista de ser alarmista. Mas eu quero-vos dizer que a posição do CDS não é de ser nem irresponsável, nem de ser alarmista. A posição do CDS-PP é de ser realista e de trazer a esta Casa aquelas que são as dificuldades das famílias, das empresas e das pessoas que nos elegeram para os defender aqui dentro, independentemente da opinião que tenha sobre isso o Governo e o Partido Socialista. Muito bem. E por isso, quero aqui, e já que estamos a falar sobre cooperativas e sobre agricultura, primeiro contextualizar a situação dramática que vive o sector cooperativo na Ilha de São Jorge. Situação dramática que, ao contrário do que foi afirmado por Carlos César, não há muito tempo na Ilha de São Jorge, que dizia que São Jorge, ao contrário do passado, hoje os produtores de leite recebiam o seu leite atempadamente. Hoje os produtores de leite tinham mais rendimento e que isso era fruto do trabalho e de um plano gizado pelo Governo regional e pelo Partido Socialista. Pois hoje, como diz o Sr. Presidente do Governo, hoje os agricultores de São Jorge, produtores de leite, vivem momentos dramáticos e de angústia. E estão a fazer com que esses momentos dramáticos e de angústia se sejam a estender às empresas de São Jorge, à economia global de São Jorge. E o Governo regional e o Sr. Presidente do Governo, e desculpe-me a frontalidade, não se podem demitir da responsabilidade que têm antes de 5 de novembro de 2012, porque o Governo Regional dos Açores, do Partido Socialista, governa esta região há 16 anos. Não governa esta região a partir de 5 de novembro de 2012. E o Governo Regional, da responsabilidade do Partido Socialista, levou com um tal plano gizado para o sector cooperativo de São Jorge a termos cooperativas de um sector tecnicamente falido. É essa a verdade e o Governo não se pode livrar dessa responsabilidade. E por isso, a questão muito concreta em relação a essa matéria é tão simples quanto esta. Eu peço ao Sr. Presidente do Governo que aqui dê uma explicação, tal e qual como deu para a Lactopico, em relação à situação e ao acompanhamento do sector cooperativo em São Jorge por parte do Governo Regional e aos compromissos assumidos, inclusive na campanha eleitoral, pelo próprio Sr. Presidente do Governo, que ainda hoje tive de manhã o cuidado de estar a ouvir os sons das suas intervenções em São Jorge, no âmbito da sua campanha a Presidente do Governo Regional. Portanto, tem muito presente aquilo que foi dito e depois teremos a oportunidade de o discutir, se assim for esse o seu entendimento. E depois dizer-se o seguinte: o Governo do Partido Socialista não se pode livrar da responsabilidade de nós termos uma ilha, infelizmente, tecnicamente falida. Nós temos 2 câmaras municipais tecnicamente falidas. Nós temos uma escola profissional tecnicamente falida. Nós temos um sector cooperativo tecnicamente falido e nós temos um sector da construção civil tecnicamente falido e, portanto, nós temos uma ilha em decadência total. Nós temos uma ilha que está, em cada ano que passa, a perder população. A ter uma população envelhecida porque os jovens abandonam a ilha porque não têm trabalho. É essa a verdade. Nós temos uma indústria conserveira Santa Catarina que o Governo Regional, em boa hora, comprou, mas que até hoje não resolveu o problema do passivo e que, de ano após ano, aumenta a sua dívida e que se está a tornar insustentável. E é por isso que nós CDS, trouxemos hoje aqui este debate e trouxemos aqui os problemas da economia da nossa região e, em concreto, da Ilha de São Jorge e, por isso, aguardamos respostas do Governo. Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Sr. Deputado André Rodrigues, bem-vindo ao debate. É com agrado e satisfação e que resistamos à preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação à questão do sector cooperativo em São Jorge, porque, como sabe, há poucos dias atrás fui eu próprio acusado por não ser sério e pelo CDS-PP não falar verdade em relação àquele que é o problema insustentável do sector cooperativo em São Jorge e por questionar o Governo em relação a essa matéria. Fizemos-lo através de um requerimento, filo hoje de novo aqui, aguardamos as respostas do Governo que ainda não tivemos e, portanto, mais que ser solidário, mais que acreditar e que não duvido nos compromissos do Sr. Presidente do Governo enquanto candidato a Presidente do mesmo, o que nós queremos, e ainda hoje aqui não tivemos, e que os jorgenses querem, e que os produtores querem, e que os fornecedores desses produtores querem, são soluções apresentadas, porque só solidariedade é pouco. É preciso soluções claras, é preciso respostas concretas e é isso que nós aqui hoje não tivemos. E, portanto, se não as tivermos, eu acho que isto ultrapassou a questão da azia. Nós parece que já temos aqui um Governo que já está infartado e ligado às máquinas, porque já não tem capacidade de reação. E, portanto, é isso que nós esperamos hoje aqui dentro. Respostas concretas, como é que vamos ultrapassar a questão do sector cooperativo em São Jorge, do seu endividamento e do seu sustento futuro. Muito obrigado.